A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meus amados, hoje nós vamos trazer um tema muito importante para nós, como povo de Deus. Muitas vezes não conhecemos e muitas vezes até duvidamos realmente do que é fé. Então hoje o nosso tema, ele é baseado na fé. Mas o nosso tema ele vai mais além. Ele vai com o tema hoje, a fé vencendo os limites da vida. Então nós vamos estudar biblicamente e vamos aprender o que é essa fé que vence limites da vida. A fé que realmente move montanhas. A fé que é invisível, mas que muitas vezes, por falta de um conhecimento, a gente muitas vezes não sabemos o que realmente é fé. Então nós vamos estudar a palavra do Senhor para aprender e saber que a fé, ela vence limites da vida. Amém? Vou mostrar isso biblicamente. Amém? Primeiramente, eu gostaria que os irmãos, quem tiver com a sua Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, vão abrir em Gênesis, capítulo 22, do versos 9 ao 16. Amém? Nós vamos começar com o texto bíblico, que esse texto bíblico ele vai narrar uma história muito conhecida e que ele vai mostrar o que realmente é fé. Amém? Mas acompanhe comigo. Quem tiver com Bíblia, meus amados irmãos, acompanhem. Quem não tiver, os irmãos ficam ouvindo a gloriosa palavra do Senhor. Gênesis 22, 9. A palavra de Deus diz: E vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi a Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu ao holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde diz, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. Só até aqui, meus amados irmãos. Meus amados, essa é um dos exemplos maiores que a gente começa a ver no primeiro livro sagrado da Bíblia Sagrada, Gênesis. Então, Deus mostra que quando o homem ele tem uma intimidade, ele tem uma segurança, ele tem uma convicção de fé, ele é provado. Mas quando Deus vê
como Abraão, uma pessoa que ele, para os dias de hoje, não pensou nem duas vezes. Ele só disse assim: eis-me aqui. E nessa história a gente vê que tudo que Deus ordenava, Abraão fazia. Mas ele fazia porque tinha fé. E Deus mostrou a ele que isso foi uma prova de fé. Amém? Meus amados irmãos, então a gente começa vendo que Deus ele prova Abraão. E ele vai provar Abraão com uma fé que é uma fé tão singela, uma fé tão grande, que se a gente for se colocar no lugar de Abraão, eu acho que para os dias de hoje, muitos talvez não iriam fazer essa prova. Porque você tem seu único filho e dá na mão do Senhor, ouvindo a voz dele. Mas ali era uma provação da fé de Abraão. Amém? Meus amados, mas vamos para o nosso tema. Nós já citamos aqui um exemplo, biblicamente, de uma fé inabalável, uma fé que não tem tamanho, ou seja, que não teve limite. Quando Deus bradou, Deus falou, ele só dizia: eis-me aqui. Amém? Meus amados irmãos, primeiramente você viu esse texto bíblico e vou falar agora para vocês o que é fé na Bíblia. Você sabe o que é fé biblicamente? Meus irmãos, fé, a gente vai ver lá em Hebreus 11:1. Os irmãos podem abrir a Bíblia aí, que os irmãos vão ver realmente o que é fé biblicamente. Eu citei um exemplo de Abraão, que ele deu seu próprio filho ali na mão do Senhor, mas o Senhor, ele apenas estava ali provando a Abraão o quanto é sua fé. Se ele realmente tinha fé de entregar o seu único filho na mão do Senhor. Então, biblicamente, fé, você vai encontrar em Hebreus, capítulo 11, versos 1. Ele vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele teve fé. Teve o firme fundamento, é quando tem uma ordenança de confiança. Ele ouviu Deus chamando, Deus mandando um anjo. E ali ele só dizia assim: eis-me aqui. Então fé, ele vai mais do que você pensa. Ele rompe, a fé ela rompe barreiras, rompe limites. Isso para a vida de hoje é uma coisa que realmente a gente às vezes vê que poucas pessoas têm, porque a gente vive num mundo onde, infelizmente, as pessoas não dão, a realidade é essa, muito, às vezes, por questão de entendimento, muitas vezes não dão crédito em conhecer a palavra. Então, quando você começa a mergulhar na palavra de Deus, ela vai te dando uma direção. E você vai aprendendo na palavra de Deus. Você vai vendo que a fé não é só aquela fé que a gente, de olhos naturais, terrenos. A fé, ela se constitui numa fé espiritual. Porque a fé são coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, irmãos, a gente aprende que fé, lá em Hebreus 11:1, é um firme fundamento, é um mandamento que a gente tem que acreditar na fé, mas é também,
coisas que a gente não espera, mas é a prova das coisas que não se vê. Então vai mais além do que o mundo que a gente vive. A fé ela rompe limites. Então a gente já aprendeu que fé são coisas que a gente não vê, mas espera essas provas. Mas tem um firme fundamento. Amém? Então a gente já aprendeu o que é fé, né? Então, para nós entendermos essa palavra fé, a gente tem que ver que o termo fé, ele tem fundamentos. É onde eu quero chegar, é quando a gente mergulha na palavra. A fé, ela tem fundamentos. Mas para nós termos fé, nós temos que conhecer também os fundamentos. Primeiro fundamento da fé. Primeiro fundamento é tudo aquilo que esperamos. É quando nós pedimos, a gente tem fé. E aí a gente vai esperar para receber. Mas a gente tem que ter fé. Então, esse primeiro fundamento aqui, que fala da fé, é o fundamento do que a gente pede e a gente vai receber. A gente tem que ter fé. Então, a fé, ela, muitas vezes, as pessoas não têm, às vezes, conhecimento, mas que você está vendo que a fé está indo mais do que a gente pensa. Não se resume só numa palavra fé. Então, o segundo fundamento, a gente conheceu que o primeiro fundamento é termos fé. Segundo fundamento é a fé real. Essa fé real é aquelas sem obras, sem ações. A fé considerada morta. Isso aí é a fé real. Por que a fé é real? Essa fé é real porque muitas pessoas, eles passam, às vezes, a não ter mais fé. Então, lá, Tiago, ele faz um alerta. Ele chama a atenção das pessoas, o apóstolo Tiago. Ele diz o seguinte: sem obras, ações, a fé, ela é considerada morta. Tiago 2,17. Se você abrir sua Bíblia, em Tiago 2,17, ele vai falar isso. Que a fé, sem obras ou ações, a fé é considerada morta. Ou seja, é uma fé real. Quando eu falo fé real, é a fé que a gente vê que ela existe. Mas aí ele faz um alerta. Sem obras. Né? A fé, ela é considerada morta. Então, se eu não sou uma pessoa que tem ações, eu não tenho fé. Tenho fé. Eu só tenho fé se existir obras, ações. Então, é a certeza que eu estou acreditando no que eu estou fazendo. Eu estou falando com você aqui, passando essa mensagem, é porque eu tenho fé. Tenho fé que eu estou falando, estou aprendendo, estou também ensinando, estou dando uma palavra de conhecimento bíblico. Isso aqui é fé. Mas que infelizmente as pessoas não sabem quanto vai essa palavra fé. Amém? Então, o terceiro fundamento para existir essa fé é a fé, ela tem que ter intimidade com Deus. A fé ela não se resume só em a gente saber que a fé é só o que a gente está esperando,
que a fé ela é invisível para algumas pessoas, a gente não consegue ver o limite dela, ela vai mais do que a gente pensa. Mas a gente tem que saber que fé também ela tem um fundamento de intimidade com Deus. Lá em Hebreus 11:6 fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver aí. Então, para a gente ter fé, a gente tem que ter intimidade com o nosso Deus. A gente tem que agradar a Ele. Fazendo o id dele, andando nos caminhos dele, meditando na palavra, você está agradando o Senhor. Isso que eu estou falando aqui, eu estou falando não é de mim, é do Senhor. Se você for abrir sua Bíblia, está aqui. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, eu não estou agradando a Deus. Se Ele é que garante a minha fé como cristão, como é que eu vou agradar a Deus se eu não tenho fé? Então, Hebreus, ele já mostra pra gente também que fé é uma intimidade com Deus. Assim como Deus falou com Abraão, fez uma prova ali com seu filho. Abraão, ele falava, ele tinha intimidade. Ele não tinha fé só por causa que ele era um homem que tinha suas qualidades. Não é isso. Tanto que o pessoal diz, rapaz, você tem que ter a fé de Abraão. Ele tinha fé porque ele tinha intimidade com Deus. Os anjos vinham, falavam com ele, Deus, né? Então, ele tinha intimidade. Então, para a gente ter fé, tem que ter intimidade. Não tem como a gente ter fé e não ter intimidade com Deus. Amém? Então, ter intimidade com Deus é também a gente ter também um foco. A fé, nós também temos que ter um foco. O foco é o foco em Cristo. A nossa fé cristã é a resposta da confiança da graça de Deus centrada em Jesus Cristo, que eu acabei de falar agora. Então, o foco da fé a fé cristã é Cristo. O único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo. Então o foco para se ter fé é Jesus Cristo. A fé, ela não é cega, mas baseada em evidências das obras de Deus e no caráter fiel de Deus. A fé ela não é cega. Deus, ele vê tudo. Então, as evidências são claras em nossa vida. Porque nós temos aqui vários relatos na Bíblia das pessoas que tiveram fé, foram curadas, milagres aconteceram. Então isso é fé. A gente pode citar 2 exemplos sobre a fé. O que é fé? Romanos 10:17. Romanos 10:17. Fala: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, só podemos ter fé se a gente tiver o foco em Cristo. Quem está dizendo não é o irmão Moreira. Quem está dizendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para você que em Romanos, lá 10:17, que a fé, consequentemente, a fé
que vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para você ter fé, você tem que ter Cristo. Amém? Então, meus irmãos amados, a gente pode também dar também outro exemplo na Bíblia sobre fé. Lá em 2 Coríntios 5:7, vai falar também sobre fé. Foi o que eu acabei de falar agora. Ele vai dizer, 2 Coríntios 5, capítulo 5, verso 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vendo aí? Então, a Bíblia Sagrada, ela dá realmente o que é a fé. Por isso que o tema nosso é sobre fé. A fé vencendo limites. Porque a palavra de Deus fala, 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, às vezes a gente vê um limite, vai até aqui, né? A gente acha que aqui parou. Aí Deus, ele diz, não, você não vai só até aqui não. Sua caminhada, o que tem grande para você, a promessa sua é maior do que você andou aqui. Você chegou aqui, mas não vai parar. Eu sei que você é um homem de fé. E o que eu tenho guardado para ti é maior do que hoje tu tem. Quem garante isso é Deus. Porque a fé, ela rompe limites. A gente como cristão tem que entender isso aí. A gente não pode perder a fé, meus amados. Hoje em dia tem muita gente perdendo a fé. Muitos aí doentes, com depressão. Outros aí estão aí no caminho da perdição. É muitas vidas que perderam a esperança, perderam a fé, porque não tem essa base bíblica. Falta pessoas, meus amados irmãos, que possam dar essa palavra. Realmente o que é fé? É quando você tem um encontro com Cristo. Não é mais nada do que isso. Essa palavra é para mim e para você, porque eu necessito disso também. Eu estou falando isso porque eu necessito dessa fé. Essa fé que fala aqui é a fé grande, gigantesca que o nosso Deus, Ele nos dá. Mas para a gente sentir essa fé, a gente tem que ter intimidade. A conclusão de fé é essa que eu lhe falei. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Exemplo bíblico de uma pessoa que venceu na Bíblia, a gente pode ir em Hebreus 11, capítulo 11, versos 8 ao 10, e Romanos, capítulo 4, versos 18 ao 22. Esse versículo 11, 8 diz: pela fé de Abraão, quando chamado, ele obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber a herança, e partiu sem saber aonde ia. Olha aí, meus amados, confirmação bíblica. A fé de Abraão, que falta em nós, falta em mim, falta em você muitas vezes. Mas o mais interessante é que quando nós temos fé, nós estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque aqui nesse texto, Abraão, ele obedeceu, mas e teve vitória. Então quando você obedece a Cristo, você tem vitória, meu amado. Você pode passar por peleja, pode passar por todo tipo de situação, mas Deus, ele diz, eu estou contigo. E você diz, eis-me aqui.
Então, meus irmãos amados, os principais versículos da fé de Abraão são em Hebreus 11, capítulo 11, versos 8 ao 10. Esse capítulo e verso, ele fala de obediência. Então, se meus amados irmãos tiver Bíblia na mão, você vai abrir em Hebreus, capítulo 11, 8 ao versos 10. Ele vai falar de obediência. Então, ele cita aqui que para a gente ter fé, a gente tem que obedecer. Hebreus 11, 17 ao verso 19. Vai falar de sacrifício. Então, o sacrifício que ele fala aqui é um sacrifício quando você tem e que você faz para estar nos caminhos do Senhor. Quando você tem intimidade com o Senhor. Porque o cristão, ele tem uma renúncia. Ele tem uma renúncia. Ele tem uma renúncia. Então, existe aí, justamente, é uma mudança que você... É um sacrifício. Então, há uma mudança. Você sai da zona de conforto. Então, para você ter fé, você tem que também se sacrificar. No sentido de quê? Obedecer a palavra, viver a palavra. Então, Romanos 4, capítulo 4, 18, verso ao 22, ele fala de esperança. Temos que ter esperança. Para ter fé, tem que ter esperança. Lá em Gênesis 15, capítulo 15, versos 6, ele fala de justificação. Mas vamos abrir aqui na nossa Bíblia, aqui ó, 15, versos 6. É o último ponto que a gente tem que ter sobre fé. A gente tem que entender tudo isso aqui para a gente saber realmente o que é fé, amém? Ó, a palavra de Deus diz, ó, sobre justificação. Serve para mim e serve para você. Capítulo 15, versos 6. E creu ele no Senhor, e lhe foi imputado isto por justiça. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Então, a palavra de Deus diz que para você ter fé, tem que ter todo esse contexto. Tem que ter também a justificação. É quando Jesus, ele fala, esse aqui é o meu servo. Porque ele anda em linha comigo. É a justificação do Senhor. É quando ele diz, esse meu servo, ele fala, eis-me aqui, Senhor. É quando o servo escuta a palavra de Deus e diz, eis-me aqui. Jesus, ele justifica, ele aparece com justificação. Então a fé é tudo isso aqui. Um exemplo maior na Bíblia que a gente vê é no primeiro capítulo. Primeiro capítulo lá em Gênesis, que fala de Abraão, que nós lemos agora, ele já fala sobre isso aí, ele dá exemplo de Abraão. Inclusive, o Abraão, ele é considerado como pai da fé. Tanto é que tem pessoas que dizem, eu tenho a fé de Abraão. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Mas muita gente diz. Mas é porque realmente a fé de Abraão foi uma fé que
rompeu limites. Então, a fé de Abraão, ela nos passa para nós que nós devemos confiar nas promessas de Deus, nas promessas divinas, mesmo diante das circunstâncias que possam acontecer. Isso são impossíveis e testes difíceis, testes que aconteçam na nossa vida. Nós temos que ter fé. Porque Deus, ele tem promessa assim como teve promessa com Abraão. Não foi só uma, foi várias. Então a fé, meus amados irmãos, para concluir, ela é uma conexão sobrenatural. Mas ela fala também para nós que a fé com Jesus, ela traz liberdade, traz conforto, traz sabedoria, traz compreensão e traz paz. Olha aí, olha aí. Às vezes a gente pensa que fé se resume só ao que a gente está esperando, né? A gente não vê, mas está esperando. Mas não é. Quando eu tenho fé, eu tenho liberdade, tenho conforto, tenho sabedoria, tenho compreensão, tenho paz. Então a fé, ela é tudo isso aí. Então, meus amados irmãos, que nós, povo de Deus, devemos entender que a fé, ela é uma fé sem limites, que rompe barreiras quando você tem o foco em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus possa abençoar a todos e quero agradecer mais uma vez as pessoas que estão inscritas nesse canal e os que vão se inscrever ainda, porque isso aqui é para a honra e glória do nosso Senhor Deus. A paz do Senhor Jesus.